Cumprimento a todos com a paz do nosso Deus Jeová e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho abordar um assunto polêmico, que é homofobia. As igrejas evangélicas são homofóbicas, sim. E seus pastores doutrinados com a prática homofóbica e doutrinam os seus fiéis a serem homofóbicos também. E eu provo na palavra de Deus que as igrejas evangélicas são quase todas homofóbicas, e a grande maioria dos seus pastores, seus fiéis também. Existem alguns bons pastores que pregam a palavra de Deus, mas muitos pregam religião. Em 1882 foi fundada a primeira igreja protestante ou evangélica no Brasil, a Igreja Batista. E em 1910 foi fundada a Igreja Assembleia de Deus. Reconheço que através dessas duas igrejas foi pregada a verdadeira palavra de Deus no Brasil. A verdadeira palavra, a palavra mais próxima da Bíblia. Só que junto da palavra de Deus, junto com essas igrejas, veio a doutrina da religião, doutrina de homens. E junto da sua doutrina veio a prática homofóbica, excluindo homossexuais da igreja. E hoje, quase todas as igrejas evangélicas, elas têm como sua doutrina copiada, né? Eles adotaram a doutrina dessas duas igrejas, né? Formando pastores homofóbicos e doutrinando os seus fiéis para serem homofóbicos também. Há mais ou menos 140 anos atrás, 99% da população brasileira era de católico. Hoje os católicos são 50% e os evangélicos beiram os 40%. E eu considero os evangélicos culpados pela grande crescente do homossexualismo, porque não cumpriram o segundo maior mandamento, que é amar ao próximo. Em vez de acolher os homossexuais, mostrar a palavra de Deus, mostrar que eles estão errados diante da palavra de Deus, mostrar o amor de Deus, não. Eles acham mais prático excluir os homossexuais da igreja, privando eles de ter o conhecimento da verdadeira palavra de Deus. E jogando eles diretamente na mão de Satanás. Porque a igreja evangélica, não dando espaço para eles vão buscar uma fé, porque ninguém vive sem buscar uma fé. Muito poucas pessoas vivem sem buscar uma fé. E eles foram jogados nas mãos de Satanás. porque eles não podendo participar das igrejas evangélicas,
Eles buscaram o quê? O candomblé, macumba, espiritismo e até mesmo a Igreja Católica, né? Porque todas as religiões acolhem eles. Só os evangélicos que não. E com essa grande crescente das igrejas evangélicas após os anos 80, 90, entrando nas rádios, nas televisões, né? Através de pregações, de conhecidos, de parentes, a verdadeira palavra de Deus chegou aos homossexuais, né? Que adoração de imagens é o que mais abomina na Bíblia. O que mais abomina a palavra de Deus é a adoração de imagens, adoração de imagem de santos. E eles não tinham onde buscar a palavra de Deus, porque a igreja evangélica lhe era fechada as portas. E o que eles fizeram? Eles abriram as suas próprias igrejas. A igreja dos homossexuais. Igreja evangélica dos homossexuais. Assim como toda igreja, como toda religião tem a doutrina de homens, a igreja deles juntou a palavra de Deus com a doutrina deles, aceitando o homossexualismo. Aí aponta-se os dedos. Os evangélicos apontam o dedo. A igreja do capeta, a igreja não sei do que. Por que não acolheram os homossexuais e não mostraram a verdadeira palavra para eles? Né? Agora eu vou provar aqui na palavra de Deus que as igrejas evangélicas são homofóbicas. Vamos abrir em Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios 6, capítulo 9 e 10. A palavra do Senhor diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por que é que só os efeminados foram excluídos da igreja? Por que não excluíram os alcoólatras, os bêbados? Por que não excluíram os ladrões da igreja? Por que não excluíram os avarentos da igreja, os devassos? Porque só os efeminados, só os homossexuais. Isso é uma conduta homofóbica ou não? Vamos mais adiante. Vamos no livro de Gálatas 5. Gálatas 5, 19, 20 e 21. A palavra do Senhor diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lascívia é sensualidade. Por que não exclui da igreja aquelas pessoas que andam com roupas sensuais?
Heresias, mentira. Por que que não exclui os mentirosos da igreja? Vou dar um exemplo político. Existe algum político que não mente? Por que que não exclui os políticos? Homicídios. Por que que não exclui os homicidas da igreja? Por que que não exclui os alcoólatras? E os glutões? Por que que não exclui os glutões da igreja? Mas os homossexuais dão na cara, né? Ele demonstra o seu pecado. Os glutões também demonstram o seu pecado. Vamos falar então do pecado que é demonstrado na pessoa. O homossexual demonstra o seu pecado, não são todos também. Agora, um pecado que é demonstrado, você olhou na pessoa, você vê que ela está em pecado. Glutonaria é quem come demais. Ou seja, todo gordo, todo obeso é um glutão. Por que não se exclui da igreja essas pessoas? Ou porque nem se prega essa palavra dentro da igreja? Porque hoje as igrejas, as religiões, não estão preocupadas em pregar a palavra de Deus. As igrejas hoje estão preocupadas com o seu dinheiro, com a quantidade de membros, porque o tamanho da igreja é o tamanho da conta financeira da igreja. Agora, os homossexuais, essa prática homossexual vem desde o princípio, porque era uma grande minoria os homossexuais. Mas hoje, os homossexuais representam 10% da população. Por que chegou a esse tamanho essa população? Porque não lhe foi pregada a palavra. Eles foram excluídos da igreja. Né? Aí vem um pastor muito conhecido no Brasil e fala: lugar de gay é no clube gay. Então lugar de alcoólatra é no boteco. Lugar de político mentiroso é lá no Senado, no palácio lá na Câmara Municipal. O que ele está fazendo na igreja? Lugar de prostituta é lá no prostíbulo. O que ela está fazendo na igreja? Por que se acolhe todo mundo e menos os homossexuais? Isso é uma conduta homofóbica ou não? Homossexualismo tem desde o princípio do mundo. Ladrão também. Glutão também. Mentiroso também. Só exclui os homossexuais. Isso é homofobia ou não? Aí os evangélicos, não gostam de ser taxados como homossexuais. Fala que lugar de igreja não é lugar de pecador. Pois Jesus andava com os pecadores. Eles são santos, né? Os pastores são tudo santo, né? Se julgam santo, né? E não quer se misturar com os pecadores, né? A irmã desse outro pastor, famoso, que falou que lugar de gay é no clube gay, falou que os homossexuais propagam doenças. Como a AIDS, né? Ela quis dizer, né? A AIDS no Brasil mata em média 11 mil pessoas por ano. Os homossexuais correspondem a 46%. Então, os homossexuais morrem em média 5 mil homossexuais por ano com a AIDS. Estamos falando sobre doença, que abordaram doença, né? Para denegrir a imagem dos homossexuais. Sabe quantas pessoas morrem do coração devido a grande maior parte por causa da glutonaria? 350 mil. Por que não se prega na igreja
Glutonaria. Porque é um pecado que está na cara. Os pastores estão tudo gordo. Os pastores estão tudo obeso. Se pregar glutonaria, ele vai demonstrar que ele é um pecador. Mas o principal não é nem é isso. O principal, se pregar glutonaria, 56% do povo brasileiro está sobrepeso e 20% é obeso. Como que uma igreja vai pregar sobre glutonaria? Ou vai excluir? Se hoje quase 80% do povo do Brasil está sobrepeso, né? Então não estão interessados em pregar a palavra de Deus. Estão interessados no seu dinheiro. E estão interessados em praticar homofobia. Certo? Porque doenças cardiovasculares matam através da má alimentação e da gordura. 350 mil pessoas. E os homossexuais morrem 5 mil de AIDS. Uma diferença muito grande, né? Por que que não se prega isso nas igrejas? Eu acabei de falar qual que é o problema, né? Então, vamos repensar, porque existe alguns bons pastores que aceitam homossexuais na sua igreja, né? Mas a grande maioria não aceita. Praticando religião, não a palavra de Deus. Porque Deus acolhe a todos os pecadores, mas pede que eles se arrependam dos seus pecados. E o homossexual é um pecador como qualquer um. Um glutão, um alcoólatra, um mentiroso. Certo? Essa é a palavra que eu quero deixar hoje. Vamos abrir os olhos para a religião. Abrir os olhos para a religião. Menos religião e mais palavra de Deus. Abram os olhos, seus pastores glutões também. Porque assim como vocês pregam que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, que os homossexuais também não herdarão o reino de Deus, os glutões também não herdarão o reino de Deus, não. Abram os olhos para a palavra de Deus. Mais palavra de Deus e menos religião. As igrejas evangélicas praticam homofobia. E eu provei aqui na palavra de Deus que todos abram os olhos e busquem mais a Deus. Mais palavra de Deus, menos religião. Fiquem na paz. Amém.